Quero dizer que é um enorme prazer receber aqui nessa primeira palestra do CESTA, o Centro de Estudos Amerindos, a professora doutora Elizabeth Edwards, da Universidade de Oxford, que há muitos e muitos anos vem pesquisando o Paraná. E ela vai apresentar esse trabalho hoje para nós, e após a palestra a gente estará aberto para as questões. Tá? Então, e o livro da Elizabeth, que é uma reformulação da tese de doutorado dela, sairá em breve. Né? Final do ano. Final do ano. Se os deuses quiserem. Então, Elizabeth, por favor. Bom, quero dizer que é um muito grande prazer estar aqui. Quero agradecer ao CESTA pelo convite, a Silvia, obviamente, pelo convite também, e também pela correção do texto que ela fez para eu evitar as demais barbaridades. Eu espero que dá para entender. Se não desse, por favor, manda um sinal. E dá para ouvir todo mundo? Consegue ouvir? É. Se tá bom, tá bom. Se não for bom, por favor, manda algum grito de lá do fundo. Então, o trabalho que eu quero apresentar hoje é baseado num artigo meu que vem sendo publicado na revista Anthropology and Humanism, que foi um special edition, uma edição especial, que foi coordenado pelo George Mentor. E aí estou procurando pensar algumas coisas que eu comecei a trabalhar sobre miçanga naquele texto. Hoje quero fazer umas reflexões através delas. Então, procuro neste texto examinar a produção de trabalhos de miçanga sob o aspecto dos processos de produção. A ideia é enfocar os processos de produção em vez dos objetos feitos. Por isto, me parece ser mais perto do que é importante para os grupos indígenas em termos de cultura material. Quer dizer, são os processos em vez dos objetos finais. Por extensão, se a produção é marcada como processo importante, assim também são os processos de destruição ou de desaparecimento. Sabemos já que a cultura material de vários grupos passa boa parte do tempo guardado em lugares invisíveis, e parece também que em vários grupos a vida dos objetos é muito curta, sendo que objetos vêm sendo confeccionados, desagregados e às vezes reconstruídos de modo relativamente rápido. Os aspectos, digamos, efêmeros da cultura material, sobretudo da arte, muitas vezes vêm sendo ignorados, já que os autores privilegiam objetos como resultado final das trajetórias de produção. Esse meu lance. Bom, nos anos recentes, tem crescido novamente o interesse nos objetos materiais na Amazônia. Por exemplo, nos trabalhos da Els Lagru, naquele volume do Fernando Santos Graneiro, The Occult Life of Things, e outros trabalhos demais. De uma parte, esse interesse nos objetos materiais vem sendo apresentado como reação ao sentimento forte que a socialidade na Amazônia seja orientada por um eixo de relações humano-animais e que as pessoas, seus inimigos, espíritos e as comidas em forma de caça podem ser articuladas de vez na matriz predatória. Pensamos aí nos trabalhos do Eduardo Viveiros de Castro, do Carlos Fausto, Tânia Lima Stolze, da Aparecida Vilaça e vários outros.
O potencial analítico deste modelo predatório é, como sabemos, certamente poderoso. Mas, como sugere o Fernando Santos Graneiro, objetos são proeminentes, ou mesmo mais proeminentes do que animais na cosmologia e imaginário indígena amazônico. Essa é uma citação do livro dele. Porém, esta palestra terá como foco alguns objetos e as capacidades destes de mediar e ser envolvidos nas relações intersubjetivas. Os meus objetivos aqui são bastante simples. Quero primeiro apresentar alguns dados históricos sobre a presença das miçangas entre os Panará. Daí quero falar um pouco sobre as técnicas de trabalhar como miçangas. Aí seria muito mais fácil mostrar as técnicas do que falar sobre elas, mas, enfim, eu vou falar sobre as técnicas. Aí, finalmente, sugerir que para os Panará, uma das atrações principais das miçangas, fora, claro, de sua origem externa, é o fato de miçangas poderem ser trabalhadas, ou seja, juntadas para fazer artefatos. Mas, por outro lado, estes objetos também vêm sendo desfeitos, dando aos objetos de miçanga uma certa impermanência. Bom, antes de falar das relações entre pessoas e objetos, vale notar que, ao meu ver, nós ainda não temos uma definição muito boa do que é um objeto no contexto amazônico. Embora os trabalhos, por exemplo, da Else Lagru abram um diálogo entre antropologia da arte e antropologia social altamente interessante. Sobretudo, a proposta dela de tratar objetos como pessoas, seguindo aí os avanços teóricos do Alfred Gell, me parece uma possibilidade com forte potencial analítico. Vale também lembrar dos trabalhos da Joanna Miller na análise de enfeites corporais na formação da pessoa Mamãe-Ndê e certamente há outros trabalhos. Além das várias contribuições no livro coordenado por Fernando Santos Graneiro, que eu já falei. De um outro lado, nesta questão do que é um objeto nos pensamentos indígenas, vale também lembrar que surgem outras questões, por exemplo, sobre a relação entre forma plástica ou gráfica e representação. Aí já temos um assunto que foi elaborado em vários momentos. Por exemplo, no famoso artigo de Lévi-Strauss sobre pintura Caduvéu e nos trabalhos reunidos no livro já clássico Grafismo Indígena. E é um tema que continua sendo discutido, por exemplo, no livro recente do meu colega Paulo Fortes, Kuna Art and Shamanism. O que quero sugerir hoje é que objetos na Amazônia, ou ao menos em alguns grupos indígenas, não são necessariamente caracterizados pela estabilidade do objeto na sua forma material. Ou seja, um aspecto importante de ser objeto é o fato e a capacidade de ser fabricado, criado, transformado e destruído. Assim, Terence Turner sugeriu numa palestra recente em Oxford que uma das características da humanidade é que são os humanos os únicos que podem efetuar transformações e que essa capacidade de poder efetuar transformações podia ser uma das características que distingue os humanos dos demais outros seres. Foi a hipótese dele. De sua vez, o interesse na transformação, como já sabemos, aparece em vários contextos, tanto rituais quanto cotidianos. E, além disso, parece que no contexto amazônico, os objetos como artefatos completos são menos importantes do que os processos de fabricação e produção.
como Els Lagru notou, falando dos Kaxinawa, mais importante do que as coisas em si é o saber de como fazer as coisas. Esta minha tradução da versão inglesa do artigo da Els. Neste sentido, também vale lembrar umas observações que tem feito a Denise sobre os Chirió. Para os Chirió, segundo ela, não é simplesmente a miçanga em si que é importante, mas sim a sabedoria que as mulheres têm e que faz com que as contas de vidro possam ser enfiadas e confeccionadas em objetos. Os Panará também demonstram um interesse intenso em como são feitos os objetos. Além disso, a sociabilidade de se sentar junto fazendo artefatos é um aspecto de importância fundamental para entender como e por que certos objetos materiais vêm sendo valorizados por pessoas Panará. Frente a estas questões, a permanência e a estabilidade dos bens materiais fica em segundo plano. Segue um pequeno exemplo das conversas que eu tive muitas vezes durante as minhas estadias no campo. Aí vem a fala de um rapaz. Oh, por que os brancos sabem tudo? Sobrou nem nada para os índios. Olha a bicicleta, tantas peças pequenas. Como é que se faz a parte transparente do vidro? A coisa que eu mais quero saber é sobre a linha de pesca, né? Como é que se faz? Se alguém faz na fábrica, ganha dinheiro? Assim falou um rapaz, mais ou menos 28 anos, lamentando a distribuição desigual de saberes de como fazer os bens materiais. De fato, eu também lamentei, pois eu também não sabia responder bem as perguntas que ele fez naquele momento. É uma coisa muito notável, né? Que você vem sendo perguntado, como é que se faz miçanga, por exemplo? Não sei. Até fui lá na fábrica, na antiga Tchecoslováquia para ver, mas também eles não deixam entrar para ver, né? Então é um segredo de verdade, né? Então é uma pergunta boa. Bom, vamos voltar ao assunto desta palestra, que surge da etnografia Panará. Eu quero sugerir que para os Panará um aspecto importante na avaliação da produção artística é o caráter instável dos objetos, de alguns objetos. Ou seja, objetos que podem ser feitos e desfeitos parecem ser de interesse especial. E aí que a miçanga fica importante, pois as contas de vidro são objetos em si mesmo, valorizados por sua origem alheia, vem de fora, mas ao mesmo tempo essas contas são a matéria bruta para ser trabalhadas e fabricadas em objetos como pulseiras, cintos e demais outras coisas. Eu vou mostrar depois. E estes artefatos contêm a possibilidade, muitas vezes realizada, de serem desfeitos, voltando assim a fornecer matéria bruta, ou seja, as contas guardadas para fabricar objetos novamente. Assim também nota a Vanessa no seu livro recém-saído, que entre os Mebengucré, as mulheres confeccionam os colares de miçangas e depois ficam eternamente desmanchando-os e refazendo-os outra vez, quando a linha se arrebenta ou quando adquirem miçangas novas. Ou seja, objetos como os corpos indígenas, sobre os quais escreveu a Aparecida Vilaça, não são necessariamente entidades estáveis. Em relação a noções de pessoa, esse caráter das pessoas serem produzidas por várias práticas sociais já foi amplamente mostrado em vários contextos etnográficos.
E o Panará também mostra um interesse na produção da pessoa em termos de enfeites, de pintura, com nenê recém-nascido, eles ficam assim, puxando o olho para o olho ficar bonito, para o cabelo ficar liso e tal. Essa ideia da pessoa ser produzida através de algumas técnicas e práticas é uma coisa que você vê lá. Nesse sentido também, a convivência social tem que ser entendida não só como condição estável, mas sim como emergindo das práticas contínuas de convivência das pessoas. A minha proposta aqui é do que a confecção de certos objetos pode ser analisada através de uma lógica parecida que enfatiza os aspectos processuais inerentes a certos bens confeccionados. Bom. Vamos por uma parte um pouco mais histórica. Em seguida, vou apresentar a etnografia Panará, grupo falante uma língua G, situado na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. Bom, como vocês talvez já sabem, os Panará moraram até o começo dos anos 70 numa região que é lá em verde claro, que era a bacia do rio Peixoto de Azevedo, e aquela parte lá. Foram transferidos ao Parque do Xingu no começo dos anos 70, 72, e permaneciam lá até no final dos anos 90, quando eles voltaram para retomar uma parte daquela terra que eles tinham vivido antes da transferência. Em termos históricos, a miçanga chegou relativamente recentemente entre os Panará. Embora os Panará digam que eles conseguiram quantidades pequenas de miçanga durante as guerras contra grupos vizinhos, sobretudo grupos Kayapó, foi somente na década 70 que eles começaram seriamente a usar miçanga e produzir objetos com esta matéria. Segundo os próprios Panará, foram os seus antigos inimigos, os Kayapó, que ensinaram a primeira técnica de trabalhar miçanga. Isso aconteceu durante uma estadia dos Panará na aldeia dos Kayapó, logo após eles terem sido removidos das terras tradicionais em torno da recém-construída BR-163, que vai lá entre Cuiabá e Santarém, né? Foi a construção da estrada que resultou na transferência dos Panará para o Parque do Xingu, do qual eles saíram mais de 20 anos depois para retomar uma parte da terra antiga. Quer dizer que para os Panará, a miçanga não faz parte de um repertório artístico antigo. E também não é muito claro se a miçanga deslocou uma outra matéria bruta, como contas de semente, por exemplo. Embora hoje em dia os trabalhos de miçanga tenham deslocado os colares feitos de dente de macaco que os Panará antigamente fabricavam. Nesse contexto, eu acho interessante notar que a Denise relata que para os Chirió foram contas de semente que deslocaram as contas de vidro devido à escassez desta. Isso eu acho bem interessante porque várias vezes a gente pensa, eu pensando que a miçanga veio depois, né? Primeiro tinha contas de semente, chegou a miçanga. Parece, no caso Chirió, é o inverso, né? Que é interessante. Embora para os Panará parece que eles não falam de ter trabalhado com contas de semente em quantidades altas. Eles falam dos dentes do macaco, certamente. Então, os Panará não... Aí vem a segunda parte dessa coisa. Os Panará não são tecedores, nem produtores de redes,
antigamente. E assim a expressão gráfica é presente mais ou menos exclusivamente na forma de pintura corporal e muito mais recentemente nos desenhos de pulseiras e cinturas em conchas de vidro. Quanto à pintura corporal, nas últimas décadas os Panará têm tomado os desenhos de outros grupos, como os Kayapó e outros grupos do Xingu, como inspiração para as próprias pinturas. E é só bem recente que eles estão se interessando mais por estilos que eles identificam como Panará antigamente. Ou seja, a pintura corporal dos Panará não é muito bem entendida em termos de um repertório artístico tradicional. Para os Panará, o fato dos desenhos serem dos outros é uma parte do que é considerado atraente e bonito em termos de pintura. O mesmo pode ser dito também, por exemplo, dos cortes de cabelo, que passaram para um padrão, digamos, xinguano, sendo bastante raro hoje em dia os cortes tradicionais dos Panará. De vez em quando uma criança vem lá fazendo um corte de cabelo que é muito legal, parece tatu, mas é bastante raro. De um lado, então, os trabalhos de miçanga constituem uma forma de expressão artística de origem recente. Os objetos assim produzidos não são considerados de alto valor e as pessoas não identificam padrões e estilos fixos na produção de trabalhos com miçanga. Do outro lado, mulheres Panará não cansam de pedir miçanga das pessoas que vêm de fora, como a antropóloga, e a miçanga constitui um item de alto valor e desejo, sobretudo no mundo feminino. A única outra coisa que vem sendo pedida com frequência semelhante pelas mulheres é pano para fazer vestidos. São essas as duas coisas que elas mais assim, querem que vem de fora. Agora, não é novidade essa constatação sobre o valor da miçanga no mundo indígena. Este valor é atestado desde os viajantes antigos, pelo menos por alguns grupos, isso não é um padrão geral, né? O próprio Lévi-Strauss, nos Tristes Trópicos, menciona a compra da miçanga de origem tcheca antes de viajar aos Nambiquara. E a Tânia Stolz Lima apresenta um extrato digno de nota do viajante Henri Coudreau, que viajou ao Xingu em 1896 e aí largou uns 45 quilos de miçangas achados. Parece que ele largou lá no Rio, estava no seu jornal, diário. Escreveu, esses índios aqui já são muito aculturados, estou muito triste. Jogou miçanga no rio e anos depois foi achado pelos Yujá que as usaram em trocas com os Kisejê. Isso segundo a Tânia Stolz. Já em 1503, temos um relatório de um capitão francês, Pommier de Gonville, que passou uns 6 meses entre os índios no sul do Brasil, entre um carregamento pesado de ferramentas, ele também anota uns 300 quilos de miçanga que ele usava no comércio com as populações locais, isso segundo o trabalho do John Hemming. Em outras palavras, o valor da miçanga como objeto de origem externa, que implica relações com estrangeiros, tem uma história bastante longa nessa região. De fato, uma grande parte do valor da miçanga tem a ver com as relações sociais que vêm sendo facilitadas através do comércio. Além deste laço com relações ao exterior, as miçangas são avaliadas em termos de tamanho e regularidade da forma. A miçanga de melhor qualidade é aquela de tamanho bem pequeno
e que seja, sobretudo, bem regular na forma, ou seja, a miçanga de preço bem alto, produzido na República Tcheca. E é bastante interessante notar que aqui em São Paulo, na rua 23 de março, eu sabia que eu ia errar, 23 de maio, 25 de março, que aí as lojas que vendiam a miçanga tcheca já tá acabando um pouco, só tem pouquíssimos lugares que vendem aquela tcheca que chamava Jablonex, e está sendo deslocado pela miçanga chinesa, que é muito mais barato e muito menos apreciado pelos Panará, pelo menos. Eu imagino que seja semelhante em outros lugares. Enfim. Bom, o outro critério que faz a miçanga atraente para os Panará tem a ver com a dureza das contas. Elas falam na dureza das contas. O Charles Wagley, muito tempo atrás, no seu livro Welcome of Tears, sobre os tapirapé, conta como os tapirapé têm reagido às contas de plástico que ele trouxe. Você já imaginou? Ele trouxe contas de plástico. Segundo Wagley, eles têm as mordidas com o dente e quebradas na boca. Jogaram fora. A dureza da miçanga, então, de vidro, é percebido em termos tanto materiais quanto temporais. E é essa dureza que faz com que as contas possam ser usadas para fabricar enfeites que podem ser desfeitos e refeitos várias vezes. De fato, é a possibilidade de trabalhar com a miçanga que dá o maior prazer às mulheres Panará. Perguntadas por que elas gostam de miçanga, as mulheres muitas vezes respondem que elas gostam de trabalhar a miçanga. Trabalhar com a miçanga, assim, parece ser muito mais valorizado do que simplesmente fazer colares, pulseiras e mais. Ou seja, os objetos finais recuam em importância frente ao prazer de se sentar juntas para trabalhar. E foi o fato de eu aprender algumas técnicas de trabalhar a miçanga que as mulheres acharam muito legal, né? Nem importava que eu nunca acabei o trabalho, era o fato de entender como é que se faz esses trabalhos que elas acharam muito legal. Bom, semelhante às outras formas de trabalhos coletivos, como cozinhar, trabalhos de roça, os tempos de trabalhar miçangas são tempos em quais as mulheres se sentam juntas em frente das casas, com vista boa sobre a praça da aldeia, batendo papo, comentando de vez em quando sobre acontecimentos na aldeia e recebendo notícias das crianças que correm pelas casas. Como Joanna Overing já mostrou há tempos, para os Panará também, trabalhar junto ao lado dos outros, fazendo as mesmas coisas, cria um sentimento de bem-estar chamado suakin, que vem sendo expresso tanto em termos morais quanto estéticos. Enfim, é bonito para as pessoas na aldeia trabalhar nas mesmas coisas, em lugares bem visíveis, em frente da casa, para os homens ficar sentado no meio, na casa dos homens, trabalhando junto, nesses lugares visíveis. O oposto, ou seja, ser swanka, é uma expressão de se retirar da sociabilidade, de ficar escondido dentro da casa, por trás da casa, trabalhando sozinho, não trabalhando. Então, como já se sabe, os Panará produzem relativamente poucos objetos que podiam ser identificados como, digamos, objetos materiais tradicionais. Segundo eles mesmos, abandonaram o estilo Panará de tecer cestas depois de chegar no Xingu e começaram a produzir cestas no estilo Kayapó. A mesma coisa aconteceu com as tipóias, para carregar a criança,
Após a mudança para o Xingu, aí o estilo Kayapó agora vem sendo deslocado pelo estilo Caiabi de tecer tipóias, aquelas tipóias lindas, né? Então, quer dizer, relativamente logo após se mudar ao Xingu, os Panará dizem que eles acharam os objetos deles, as cestas e tal, muito feio e deixaram de fazer. E é uma coisa talvez mais recente que eles estão retomando algumas das técnicas de fazer a cultura material deles. Essa impressão dos Panará não terem muitos objetos materiais se dá também no entrar pela primeira vez numa casa. Fora algumas camas, caixas para guardar comidas e mosquiteiros, quase só tem algumas roupas e cobertores pendurados pelas paredes. Eu ia mostrar essa foto para mostrar que parece que não tem muita coisa na casa e, de fato, está meio lotado. Mas, enfim, são algumas coisas, são os cobertores, né? As redes e aí umas roupas penduradas lá na parede, né? Dá a impressão que só tem isso na casa. Essa impressão, porém, muda rapidamente ao passar um tempo curtinho na aldeia. Como já foi notado por vários autores trabalhando entre outros grupos, os Panará também se interessam intensivamente pelos bens materiais. E mesmo não sendo visível, os Panará dispõem de quantidades consideráveis de bens, desde roupas, materiais de pesca, munição, ferramentas e utensílios para a cozinha, até materiais para enfeitar o corpo, como fio de algodão, penas e miçanga. A maioria destas coisas vem sendo guardadas fora da vista, muitas vezes em malas trancadas, sob prateleiras, embaixo do teto das casas, embaixo das camas ou em cima dos mosquiteiros. O que me parece estar em jogo é de evitar acusações de acúmulo excessivo, sendo isto considerado feio pelas demais pessoas Panará. Feio em termos morais, digamos. Embora eles gostam muito dos bens materiais, eles também mantêm uma ética de ser generoso e de não guardar coisas para si mesmo. Aí uma das soluções é de tornar os bens invisíveis, guardando-os em lugares fechados por dentro das casas. E, por exemplo, malas com fechadura, cadeado, isso. Malas com cadeado viram uns bens muito importantes que nessa casa não dá para ver, mas tem vários lugares que tem malas fechadas que estão bastante cheios de coisas de valor. Bom, vamos falar um pouco sobre as técnicas e os estilos de trabalhar miçangas. Pelo que eu vejo, há principalmente duas técnicas lógicas, por assim dizer, de trabalhar com as miçangas nas terras baixas. E aí seria bom ter uma comparação mais ampla. Essa é só uma ideia que surgiu para mim. Bom, essas duas técnicas lógicas. A primeira lógica seria de pensar trabalhos de miçanga sob a lógica de tecelagem, enfiando miçangas em vários fios paralelos, né? E a outra lógica seria de trabalhar a miçanga com fio único. Segundo os trabalhos da Denise, dá para notar que os Chirió usam a primeira lógica, que sem dúvida deve gerar várias técnicas. Os Piro, segundo o Peter Gao, também trabalham miçangas segundo a mesma lógica, de ter vários fios, que nem tecer um pano, né? Aí você enfia a miçanga nesses fios paralelos. Os Panará, e pelo que eu saiba, os Kayapó também, trabalham com miçanga usando um fio único. A técnica mais básica é de enfiar 3 contas. Você tem um fio, né? Enfia 3 contas
E aí você pega a quarta conta e, como se diz, enfia. A técnica mais básica é de enfiar 3 contas e cruzar os 2 pontos finais do fio através de uma quarta miçanga. Aí faz uma cruzinha, né? Seria mais fácil mostrar, senão dá. Uma questão aí que poderia ser discutida seria se a relação com os objetos feitos tem algo a ver com as técnicas usadas para a confecção. Ou seja, se a lógica de tecido gera objetos de mais durabilidade do que a lógica de enfiar miçangas num fio só. Estou pensando que certamente não se pode generalizar sobre a relação entre contas e objetos confeccionados e que pode bem ser que para alguns grupos, trabalhos de miçangas caem num campo que realmente tem a ver com a fabricação de objetos de grande valor em si. Então, o que eu quero dizer é que não é uma questão de generalizar que todos os objetos feitos de miçanga têm esse caráter de ser impermanente que vem sendo desfeito de novo. Eu queria pensar se a lógica de tecer para grupos que têm uma tradução de tecelagem é uma lógica que resulta em objetos que sejam assim mais fixos, digamos. Uma hipótese. Ou seja, o argumento que eu estou fazendo em relação à impermanência dos objetos feitos de miçanga entre os Panará não é certamente entendido como um modelo geral. Existem, além da técnica básica, várias outras técnicas que os Panará aprenderam e inventaram através dos anos, mas sempre até hoje usando um fio único. Em termos de desenhos e objetos confeccionados, é notável que existe uma criatividade imensa que continuamente gera novos objetos. Se no passado os Panará fizeram principalmente pulseiras e colares, hoje em dia eles aumentaram o repertório para incluir porta-canetas, porta-isqueiros, bolsinhas, saias com franjas compridas, cintos e muito mais. Por exemplo, em 2010, umas mulheres que tinham visto algumas imagens do carnaval resolveram produzir saias com franjas, que essa saia aqui embaixo. São saias que pesam até 1 quilo, é conta de vidro, né? Muito pesado. Assim, parece que toda vez que vou para a aldeia tem algum objeto ou algumas técnicas novas. A mais recente era 2010, né? É a técnica de fazer pulseiras com miçangas em 3 dimensões e com aberturas entre as contas, que dá um efeito de passamania. Agradeço a Silvia que trouxe o exemplo. Então, essa é uma das produções mais recentes, né? Pode passar pelo... Deixa eu... mais fácil, obrigada. Para dar uma olhada. Bom, então, além de novos objetos, os desenhos visuais também estão sujeitos a uma enorme variação. Não se trata aqui de padrões e desenhos fixos, com nomes dados e fixos. Em vários momentos, mulheres experimentam com novos desenhos que vêm sendo nomeados na hora. Por exemplo, desenho de estrela ou pernas de sapo. Diferente dos desenhos dos Piro, como conta Peter Gao, os Panará não parecem não ter na mente um desenho inteiro que eles traduzem para um trabalho de miçanga. Os desenhos deles, às vezes, surgem na hora e são nomeados em seguida e referem-se à aparência final do objeto. Pode ser, por exemplo, que uma mulher faz uma pulseira, aí vem olhando e fala, é desenho de estrela, né? Aparece estrela. Então, quer dizer que os trabalhos de miçanga
não são apenas historicamente recentes, mas o repertório de objetos e desenhos está sujeito a uma enorme inovação. Por exemplo, aqui é uma coisa que em inglês ia se chamar sampler, onde você experimenta vários desenhos numa peça, né? Aí, uma amostra. Né? Plano de amostra, aqui tem uma base de amostra. É uma base de amostra. É uma mulher que ficou sentada experimentando as possibilidades de trabalhar miçanga nessa técnica de 3 dimensões. Uma coisa que eu acho interessante é que na última viagem que eu fiz, em 2010, era possível notar que estava tendo uma mudança no jeito das mulheres explicarem a autoria dos objetos. O desejo e o fato de incorporar novos desenhos e novas práticas é uma característica bem generalizada de lidar com o mundo circundante. Porém, se no passado eles se referiam à aprendizagem dos estilos e técnicas de outros, principalmente dos Kayapó, agora eles estavam cada vez mais atribuindo-os à sua própria autoria. Então, tinha uma mudança que era que no passado eu ia perguntando, você aprendeu de quem essa técnica ou esse estilo? Eles diziam, a gente aprendeu lá dos Kayapó, uma mulher Kayabi que mostrou e tal. E agora me pareceu que de mais em mais as mulheres estavam dizendo, não, eu mesmo inventei, esse é o meu desenho, a minha técnica. Não sei exatamente como pensar isso, mas certamente tem uma ideia do que a produção artística pode ser alguma coisa que a gente tem por si mesmo. É uma coisa que você pode possuir, digamos. Bom, como deveria ficar claro, então, o valor das miçangas para os Panará não está ligado aos objetos finais, mas sim à miçanga como matéria bruta. As contas de vidro são produtos de longa duração e essa dureza que faz com que elas sejam valorizadas. Essa dureza das miçangas podia sugerir que as mulheres acumulam quantidades imensas ao longo da vida. Você ia imaginar, né, que trazendo a miçanga vai acumulando. Embora elas tenham guardados vários quilos de miçanga em malas trancadas, guardadas fora de vista dentro das casas, vale lembrar que uma mulher muitas vezes acaba dando miçanga para outras pessoas. Assim, por exemplo, para o tratamento de uma filha doente ou em troca para algum outro objeto desejado. Assim foi o caso, por exemplo, de uma jovem mulher que, segundo ela, tinha que dar a maioria do seu estoque de contas brancas para uma mulher do mesmo clã, que como pagamento para um trabalho de cura para a filha dela que estava muito doente, né? E quer dizer que a acumulação de miçanga também tem um certo ponto em que também vai sendo perdido, você tem que dar para os outros. Fora das quantidades significativas de miçangas guardadas em malas, toda mulher que trabalha com miçanga vai ter uma quantidade de miçangas embrulhadas num vestido velho, como objetos semi-confeccionados e várias peças que vêm sendo reutilizadas. Aí, o que eu acho interessante é que os desenhos na pulseira, por exemplo, surgem de uma quantidade de miçangas todas misturadas em termos de cor. É uma outra coisa que... Esse aí é um estoque de miçanga que vem sendo trabalhado, né? A maioria das miçangas está lá na mala, na casa, e cada mulher vai ter um vestido velho, dentro dele está embrulhado algumas peças velhas e uma mistura de miçanga de várias cores. Então,
O processo de confeccionar vira um processo de fazer ordem a partir de um ponto de partida que é multicolorido e sem ordem. Ou seja, isso podia uma pergunta, né? Por que as mulheres não mantêm separadas as miçangas de cores variadas? E isso é notável também quando, por exemplo, uma mulher vai para a mala, vai pegar algumas miçangas novas que ela precisa. Elas logo vão misturando todas as cores e daí faz uma ordem, né? Tem assim que é, né? É tudo misturado e aí tira e faz ordem no trabalho que ela faz. Porque é assim mesmo, né? Podia separar as cores. Eu fazia assim. Por que elas não fazem? Pode ser uma coisa interessante pensar. E só para terminar, uma reflexão rápida sobre a posição de vestidos. Como eu disse no início, depois das miçangas, é de pano para costurar vestidos que as mulheres mais gostam. Aqui também, obviamente, temos o prazer da fabricação aí envolvido. O que é mais difícil, entretanto, é apontar processos de desfazer vestidos. Até certo ponto, panos e vestidos, obviamente, se desfazem pelo uso cotidiano. Mas chega um ponto em que o vestido como vestido já não é mais usado. E aí, este vira a embalagem para outros objetos de confecção, ou seja, as contas de vidro. Pode ser que isto acontece por acaso, mas do outro lado eu acho bem interessante o destino desses vestidos velhos que vem sendo usado como embalagem para as miçangas. Bom, estamos terminando. Vamos rapidinho para outra parte do mundo. Como nos mostra Suzanne Kuchler, escrevendo sobre as célebres estátuas Malangan da Nova Irlanda, em Papua Nova Guiné, vários artigos no livro dela sobre arte e memória, o caráter de objetos não é necessariamente fixo. Essas estátuas são confeccionadas após a morte de uma pessoa e aos poucos apodrecem até desaparecerem. É neste momento que o falecido passa da história para a memória. Sendo assim, o desaparecimento da estátua torna-se essencial na facilitação da transformação da pessoa falecida. Para os neo-irlandeses, o ponto final das esculturas fúnebres é justamente o momento em que elas desaparecem, pois é neste momento que a história do falecido passa a ser memória. O fato que, em muitos casos, resultou na venda das estátuas que, devido à sua aparência estética, foram compradas por viajantes e coletores da arte e muitas vezes acabaram nos museus de etnologia na Europa. Aí é um paradoxo, né? Que essas estátuas, originalmente produzidas para desaparecer, vêm sendo conservadas e preservadas nos museus eternamente. Então, essas estátuas que exatamente foram produzidas para desaparecer, para apodrecer e que foram jogados fora, eram também muito fácil para os viajantes europeus comprar, né? E aí eles estão lá parados no museu, não vão desaparecer mais, né? O fato, aliás, que aconteceu de um certo que foi muito notável para mim, que o Pitt Rivers Museum comprou umas peças de miçanga dos Panará e guardaram lá, e você entrega aí as pulseiras, colares que tá vindo, que vem sendo feito, você entrega lá, eles compram as peças e logo vai ser assim guardado, conservado
você já não pode mais tocar nele sem luvas e tal. Então, a vida do objeto vira uma coisa que é uma vida de objeto que acaba com a vida do objeto, realmente, né? Coisa de museu, enfim. Bom, embora os objetos de contas de vidro do Spanará não tenham a ver com memória, eles têm sim a ver com ideias de produção, transformação e, às vezes, destruição. Neste sentido, é exatamente o potencial de efêmero ou impermanente inerente aos objetos que lhes dá valor. Um potencial efêmero, então, que só pode ser realizado enquanto a matéria bruta, as contas, tiverem uma dureza e presença contínuas. Trata-se, então, de pensar a miçanga como matéria bruta-chave, por assim dizer, no jogo entre continuidades, ou seja, dureza, e transformações através de processos de produção e destruição. Ponto final. Que a gente pode abrir para as questões. Eu teria uma questão que estava ouvindo você falar e pensando certamente nos Bororo. Essas são sociedades em que os objetos, de modo geral, não tem mesmo permanência. Nós é que, embora troquemos de coisa o tempo todo e tenhamos até o conceito de obsolescência programada, a gente gosta das coisas que duram. Sociedades indígenas, de modo geral, não. Mas acho que há também uma diferença entre objetos de uso geral e objetos de uso pessoal. Para os Bororo, alguns objetos eles têm que ser reformados, restaurados. Por exemplo, o grande cocar de penas, que eles chamam de parico, que é usado em momentos rituais, ele tem que ser restaurado e refeito. O zunidor, que é um objeto usado nos rituais de iniciação, ele é guardado enterrado no lodo. No momento do ritual ele é desenterrado e repintado, ele tem que ser refeito. E esses são objetos muito carregados de significado, muito importantes. Os paricos, as penas, algumas são substituídas e elas têm que obedecer também a um padrão de ornamentação desse cocar, a um padrão de ornamentação dos unidores. Mas outros, por exemplo, jamais se pensaria em reformar qualquer trabalho em palha. Cestos, esteiras, paredes da casa, não se reforma. Também não se reforma objetos de cerâmica. Isso quebra, porque podia colar. Eles têm cola. É possível. Eles colam um crânio. Um crânio que levou uma bordunada, ele vai ser colado com durepox. Então não é que não pode. Não pode, Alguns objetos não são restaurados. Outros sim. Talvez essa seja uma questão também interessante para pensar. Que objetos se restaura, que objetos não se restauram? Objetos de uso pessoal, objetos de uso coletivo. E que não tem a ver, me parece, apenas com o material que é feito. Né? E que, de qualquer modo, para os Bororo, quando morre, daí vai ser tudo destruído mesmo. E tem que destruir.
Não, eu acho muito bom essa questão sobre a diferença entre objetos. E é certamente notável que os Panará também tem vários objetos de, digamos, uso cotidiano que vêm sendo destruídos relativamente rápido. Pratos, por exemplo, cestas, que vêm sendo destruídos pelo uso cotidiano mesmo. E eu sempre achei muito admirável o jeito dos Panará lidar com esses objetos no sentido, eles são, podia dizer, altamente materialistas. Eles gostam das coisas mesmo, são altamente interessados em todas as coisas que branco tem, acham bonitos, coisas dos outros e tal. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm um investimento sentimental nos objetos. Então, querem muitas coisas, mas também pode acabar com as coisas. Não importa. Que é um jeito de lidar com os objetos em termos morais que é bem diferente, pelo menos do meu. Né? Que você tem que cuidar das coisas, as coisas custam caro e tal. Então, tem esse lado dos objetos cotidianos que vão sendo destruídos. Agora, podia talvez pensar que pulseiras de miçanga, por exemplo, são, num certo sentido, objetos de uso cotidiano. Tem outros objetos de miçanga que já não são. Por exemplo, essas... como chama? Aqueles fios de miçanga muito comprido que se usa, bandoleiros, tipo bandoleiros. É um peso de miçanga, não sei se tem, no começo, acho que... É a primeira imagem. A primeira imagem, esses bandoleiros de miçanga. Sim, você pode pegar algumas para usar na confecção de uma pulseira, mas a maioria dessas miçangas está lá guardada, que vai ser usado só durante as festas. Não é exatamente que vai ser sendo reformado, mas vai ser tirado para lavar antes da festa, leva no rio, dá uma lavada com sabão. E essa foto exatamente é uma mulher que está agitando as bandoleiras antes de uma festa. Então, acho que sim, tem uns objetos, outros objetos que seria desse tipo, talvez seria os cocares antigos dos Panará, que era como é que se diz isso? Uns 3 penas longos de arara e guardado on a stand, Uma prateleira? Não, são 3, são assim, 3 pedaços de pau, aí você, de madeira, não pau, de madeira, bambu, exatamente, aí ponha uma pena em cada um. Você faz isso para festa, depois você tira as penas, guarda as penas muito bem, que são de alto valor, pode até guardar o bambu ou jogar fora, e na festa seguinte você vai reformar essa peça, isso sim. Então, eu acho que certamente tem objetos que são mais sujeitos a essa ideia de desfazimento, de desfazer, e outros que são mais sujeitos a um desfazer de uso cotidiano. E aí outros que são mais sujeitos a uma ideia de guardar, reformar, certamente. Vanessa ia falar alguma coisa? Sim, bom, tem 2 analogias que usei bem, mas me dei conta que o que me interessa é que parece que estamos voltando para a reunião da Salsa de 2008, que você organizou um grupo sobre artefatos, acho, e eu estava problematizando justamente a desconstrução dos espíritos como sobrenatural. Eu não vejo a necessidade de categorizar objetos enquanto objetos em uma categoria à parte.
Por exemplo, todo o meu trabalho sobre os nomes e prerrogativas como riquezas intangíveis ou imateriais, porque objeto é interessante, já tenho visto com linguistas que eles, tipo, universal noção de animado e inanimado, mas o que seja animado e não inanimado varia. Tipo, um curso com professores, eu pretendei dar um exemplo de inanimado com pedra. Aí um aluno diz, não, mas pedra cresce. Eu vi, sempre indo para a roça com minha mãe, pedra cresce, no Acre também tem dados parecidos. E moia, que é coisa, que não sei como que é a palavra em Sorte. Sorte, então parece completamente diferente. E moia é uma das coisas que é mais usado para o mrucal, quer dizer, um bicho invisível, tipo anaconda da água que mata. E eu estava até falando para a Marina do concurso que tem uma coisa parecida em Aueti, que me parece tipo um eufemismo, que é uma coisa tão perigosa, esse peixe elétrico místico, que nomear é tipo perigoso, aí você chama de moia como um eufemismo. Então é tão complicado o que é coisa, sujeitos, a pessoa, coisa. E então o Strepan foi importante para mim para ver, acabei usando a palavra bens partilhos, que as pessoas, desmanche de pessoa, que é uma palavra que não existe em inglês, para o que você faz com um carro roubado, por exemplo, para vender as peças. Aí eu acabei preferindo partibilidade, e agora as pessoas vêm censurando porque não segue a ortodoxia strataniana, que não são atributos, mas relações e tal. Mas é perfeito, e como você diz, e as miçangas descreveram como uma moeda antes de saber o que é dinheiro, porque serve para qualquer coisa, para qualquer serviço. Você recebe miçangas de uma amante, você desmancha para pôr um outro colar e ninguém sabe. Então, posso até mandar um artigo que não foi publicado porque não serve a ortodoxia, de que se entende por partibilidade. E recentemente na USP, o Carlos Fausto também censurou. Não pode usar partido de qualquer maneira, tá? No semestre passado. E acho interessante essa repressão de criatividade na antropologia. E é engraçado que você mencionou en passant clã, porque, de novo, pensando em todas as pessoas do concurso semana passada, a hegemonia virou os grupos amazônicos em Tupi, porque os Bororo têm clãs, o Rio Negro tem clãs, os Panará, os Nebenhotré, e parece que agora, sabe, a perspectiva não só se fala desse padrão Tupi-Guarani amazônica. Eu fiquei curiosa, a palavra que eles usam as mulheres para inventar, porque não tem uma palavra para isso. E quando eu estava dando um peito em São Carlos recentemente, a Marina Cardoso, que trabalha no Alto Xingu, com questões de saúde, em Calapalo, ela falou imediatamente, que lá os Calapalo falam de particular. É exatamente a palavra em português que os Nebenhotré usam. Tipo de pendrive, isso é meu particular, eu não empresto para ninguém, porque eu copiava a imagem e diz, pega consigo e já dei para ela. Não, esse é meu pendrive particular. Então, mas porque qual que é a palavra que eles usam em Panará para falar, inventar? Eles falam, eu mesmo vi, que ela é Sampun. Mas certamente tem uma direção, um sentido em que as coisas estão virando de mais e mais particulares, talvez. Coisas que talvez no passado não eram sujeitos a uma ideia de ter dono interno, talvez. Pode ser. A Silvia, a cerâmica, que tem um arqueólogo na USP, a Fabiola Silva, que trabalhou justamente com a noção de descarte entre os assurini e o xicrim. E cerâmica, eles sempre usam os cacos para
novo barro, assim, como os ingredientes são quebrados e tal. E Silvia mencionou a destruição de bens na morte, então é interessante que os bebês falavam que não podia destruir a espingarda, senão os mortos se matavam com espingarda, chamam por O Coroa destrói a espingarda, a televisão. Não, e agora... Ninguém, mas você quebra e destrói. E fogão, que fazer cova para fogão... Destrói. Não, Destrói. não. Alguém leva embora. E é difícil enterrar um fogão. Eu não ia ter presenciado no funeral, mas eu vi uma televisão desse tamanho, quebrada, inteirinha quebrada, com vigor. É quase coisa funeral grega, que os vizinhos vêm e levam tudo embora, viagem da casa. Eu acho que talvez a gente pudesse ouvir mais questões antes de você falar. Tem o Marcos, o Guilherme, você. Eu vou começar pelo Marcos e o André. Marcos. Oi. A minha é bem rápida. Você falou várias vezes em trabalhar as miçangas e falou do momento também de miçangas serem trocadas por um trabalho de cura, né? Minha questão é sobre essa palavra trabalho, se remeteria a um conceito ocidental, ou seria interessante pensar como traduzir o nosso conceito ocidental, porque você traduziu de modo imediato, mas eu sei que foi pela pressão do tempo, enfim, você poderia dar uma palestra só sobre isso, mas por isso, se não seria uma pista, porque vários outros momentos também você evitou a palavra trabalho, quando você falou do prazer, que você falava em processo de confecção de objetos, evitando a palavra trabalho. Mas será que a palavra trabalho não pode ser, enfim, até pelas trocas, por exemplo, o objeto, o trabalho de um xamã, valer o trabalho em miçangas? Guilherme? Bom, você estava dizendo que essas miçangas, muitas vezes elas ficam sendo acumuladas pelas mulheres em malas escondidas dentro de casa. Eu queria perguntar se, no caso dos Panará, existe algum tipo de material, algum tipo de usado em processos produtivos, etc., assim, que é acumulado pelos homens. Vocês querem responder e depois fazemos mais 3? Talvez seja bom. Tá bom, espero que eu não esqueça algumas dessas perguntas. Bom, Vanessa, no primeiro sobre a noção de objeto, eu acho que está exatamente certo que a noção de objeto não rende muito, ou seja, que não é muito bem explicado o que é objeto, o que não é. Aí me parece que talvez seja mais frutífero, mais fácil ou mais útil pensar nas qualidades de objetos e sujeitos. É possível que a noção de partibilidade seja útil. Agora, no caso de fazer e desfazer miçanga, eu acho que não é no sentido do que a miçanga que vem desfeito e refeito não leva nada da sua identidade anterior consigo, entendeu? Um colar vem sendo feito, desfeito, refeito numa pulseira. Aquela pulseira não tem nada do colar em si. Nesse sentido, acho que a partibilidade talvez tem que ser assim moderado, digamos. Mas certamente eu concordo que a separação entre objetos e os sujeitos nessa região não rende muito. Eu acho é nas qualidades das coisas que a gente tem que pensar. E coisas, no caso Panará, sorte, é uma categoria que inclui muitas coisas que não sejam materiais, né? Por exemplo,
conhecimentos, saberes, aspectos da língua. Sorte é muito e não se liga bem à ideia do objeto material. Então, se a gente teria que procurar uma teoria de materiais que ia através das qualidades de coisas, de vidas, de emoções, de jeitos de viver. E aí eu acho que, por exemplo, dureza e moleza seria um par de qualidades que pode ser pensados em vários aspectos. A questão, por exemplo, de clãs, que a palavra de clã não é muito útil no caso Panará, seria talvez mais grupos, spatial descent groups, que o Richard Heelas fala. Bom, tem toda uma terminologia que pode explicar o que é o clã dos Panará, mas aí eu acho, por exemplo, a ideia de dureza em termos de identidades, de ser de um lugar, vai encontrando a ideia de transformação, que é o trabalho desses lugares, lá que você nasce nenê, cresce, você transforma numa pessoa. Então acho qualidades de processos e coisas seria um jeito de avançar a discussão. Agora, a ideia de descarte. De descarte seria super interessante de pensar. Eu dei uma variação dessa palestra para um grupo de arqueólogos lá na Inglaterra. Eles estavam me perguntando uma pergunta que de fato é uma pergunta que surge, por que a gente não acha muita miçanga na arqueologia desses lugares? Você pensando que as pessoas jogam, por exemplo, miçanga no caso no caso de um funeral, vai perdendo miçanga, cai no chão e tal. Você teria que achar, não sei se talvez nas Guianas acha. Então, isso seria a história dessas miçangas, seria muito bom conhecer, né? Então, esse é um lado que eu acho interessante. Na noção de trabalho, bom, confesso que tem talvez mais a ver com o meu uso de português do que com a noção de trabalho mesmo. Para os Panará, trabalhar miçanga talvez seja exprimido melhor em termos de fazer miçanga, Nanka Waiani. Waiani é uma palavra que podia se traduzir com fazer, produzir. E não tem, acho, aspectos da ideia de trabalho que a gente tenha, mas eu acho que eu usei trabalho sem pensar muito bem do que tem um significativo mais amplo, certamente. Acumulação. Os homens acumulam. O que os homens acumulam? Interessante aí. Uma coisa que eles acumulam é linha de pesca. E a linha de pesca é justamente a mesma que as mulheres precisam para fazer os trabalhos de miçanga, né? Então, é o fio de nylon. Fio de nylon, o fio de nylon de um certo tamanho é exatamente perfeito para fazer pulseiras. Outras coisas que eles acumulam têm a ver, obviamente, espingarda, munição, embora seja que a munição vem sendo usado. Acumula penas de arara para fazer cocares. Mais que o homem acumula? Breu. Breu. É uma resina. Breu também acumula. Mas não é uma acumulação. Miçanga, você nunca pode dizer, chega, agora eu estou com bastante miçanga.
isto é completamente impensável. Agora, breu você acumula no sentido que você tem que ter um breu. Igual, por exemplo, o urucum para pintar. Você tem que ter. Sempre em casa, sempre tem. Mas você não vai dizer, tem muito urucum lá fora, eu vou fazer muito para ter muito urucum em casa. Você faz na hora de precisar. Miçanga é diferente nesse sentido. Miçanga e pano, você nunca ia dizer, não preciso mais, não precisa levar miçanga para mim, porque eu já tenho bastante. Ao contrário, os Panará falam muito dos antropólogos passados, sobretudo a esposa do Richard Heelas, que era um dos primeiros, o primeiro antropólogo que fez um trabalho de longa dureza com os Panará nos anos 70. Eles falam muito sobre a Kay, que trouxe muito miçanga, mas muito miçanga mesmo. Não igual você, que só trouxe pouquinho. Então, a ideia de miçanga ser uma coisa que você traz muito é uma questão importante para eles. Acho que a Denise quer uma intervenção. Por favor. A gente podia conversar mais. Mas você falou dos arqueólogos perguntando vestígios, né, de miçangas, de sítios. E aí eu fiquei, não vou nem, teria coisas a comentar sobre isso, mas eu fiquei pensando uma questão curiosidade, que você fala, foi se eles não incorporaram de alguma forma a questão da miçanga na mitologia, se existe algum mito de origem da miçanga ou se ele está junto com a origem dos contos brancos e pronto, se tem alguma coisa especial da miçanga. Que daí, rapidinho, assim, na mitologia xirió, existe, a miçanga, ela é dada brota em árvore. Então, para eles existe um Eldorado de miçangas e a grande coisa seria descobrir onde é que está esse Eldorado, onde as miçangas dão em árvore. Uau! Realmente eu não estou ouvindo nenhum mito que fala na origem da miçanga. A pergunta de onde vem a miçanga, a resposta é mesmo, os Kayapó que trouxe. A gente roubou deles antigamente, mas no Xingu foi os Kayapó que ensinaram para um homem que ensinou para as mulheres. Mas não tem, o que eu saiba, uma elaboração mítica. E será que isso teria a ver com a antiguidade, com maior ou menor tempo de incorporação da miçanga? Pode ter, né? Eu acho que certamente pode ter. Certamente pode ter, que é realmente uma coisa que aconteceu na memória das pessoas. Agora, isso não quer dizer que não tem a possibilidade de surgir mitos sobre isso, ou de um mito se transformar nas origens da miçanga, mas até agora não aconteceu porque eu saiba. Eu sei, você. São duas perguntas bem pontuais. Primeiro, você falou que Dugong, em 1503, tinha trabalhado com um grupo no sul do Brasil, um grupo indígena, levava miçangas, entre outros objetos. Queria saber se você sabe qual é o grupo. Você lembra qual é o grupo? Não sei, eu teria que ver. Tá, mas tem a referência do John Hemming. A outra questão, você falou que é mais recente essa iniciativa de retomarem alguns padrões, Eu queria saber se isso você vê uma relação com projetos ou educacionais, ou projetos culturais, ou de patrimonialização, ou se é por outros motivos. Eu acho Sabe? Eu queria assim, saber se há estudos e dados, né, de antes deles serem transferidos para o Xingu, eles tinham outros tipos de miçangas de contas de conchas ou de frutinhos e se eles tinham esses mesmos padrões de desenhos. Ou esses desenhos foram tudo dos Kayapós que você falou, que eles aprenderam, né? Gostaria de saber isso, se tem algum significado esses desenhos, né? Aí está ligado com essa produção de novos mitos, né? Talvez. André? Na pergunta que você acabou respondendo já também para a Vanessa, que era se
miçangas carregavam memória quando elas fazem um objeto, depois elas são subidas para outras. Eu queria aprofundar essa pergunta, saber o seguinte, se você falou que não carrega de fato nenhuma, que elas trazem uma lembrança do objeto que elas construíram, mas se tem alguns circuitos que uma miçanga foi usada para fazer tal coisa, se ela não pode ser usada para fazer outra coisa. Por exemplo, colares, não sei o que, se elas podem ser dissolvidas também e virar essas bandoleiras. Ainda nesse sentido sobre cor. Se todas as cores podem para todos os objetos, que, por exemplo, essas bandoleiras aí, elas têm uma paleta bem plumária, eu diria assim. Se eu falou de parico, a cor tá meio que tem o amarelo, o branco, o vermelho, o preto, que eu estou vendo aqui, o azul, né? Os tons são parecidos, porque nas outras você mostrou uns azuis tipo calcinha, bebê, assim, ainda não é muito plumário. Eu tinha pensado nisso, porque quando você falou que elas são tudo misturadas, na minha cabeça eu tinha imaginado, pode ser que estejam misturando elas para justamente elas perderem um lastro, tipo, de objeto. Porque você mistura, então você não sabe que concha veio de onde, mesmo as cores, elas faz um caldo, assim, se dissolve de fato o objeto, e aí você pode... Vai ser uma coisa de cromatismo, né? Você junta um monte de coisa, vira cromático. Depois você vai sacando escalas, melodias, etc. Bom, vamos começar a ir por trás. Essa coisa das cores misturadas, eu acho interessante. O Peter Gall fala a mesma coisa do Spiro, que o Spiro, quando começam a trabalhar, primeiro junta tudo, todas as cores, e daí vai trabalhando, fazendo, por exemplo, pulseira. Isso tem a ver com a memória do objeto. É uma hipótese bem interessante. O que eu vejo não tem a noção do que a miçanga leva com si alguma relação com o objeto que era. Agora, mais comum talvez... Não, a vida de uma conta seria assim. Chega a miçanga num pacote, vai para a mala. Depois vai da mala para um prato. Então, o prato vem sendo enfiado num fio muito comprido, que nem essas bandoleiras. E as mulheres ficam assim, muito tempo sentado, tem aqui o prato, tem o fio, e no fio vem grudado um pedacinho de metal. Um fio metal? Igual uma agulha, né? Aí você vai assim trabalhando lá, enfia todas as miçangas, faz uma bandoleira muito comprida. Daí, a bandoleira fica lá, talvez venha sendo usado para dançar e tal. Chega um momento que a mulher vai fazer uma pulseira, por exemplo, o irmão dela quer uma pulseira, ela faz uma para os filhos, muitas vezes para os filhos dela, e vai tirar um pouquinho da miçanga da bandoleira, só um pedacinho desse, né? Corta, joga lá no seu estoque de uso cotidiano. E daí vem sendo feito com pulseira. Essa é a trajetória muito comum da miçanga. Mas da pulseira, que talvez não deu certo, foi usado e quebrou um pouco. Eu tinha uma foto, já não tenho mais, de uma pulseira que era uma dessas. Era, na verdade, uma braçadeira que foi usado, quebrou um pouco, deixaram lá, vai aos poucos desfazer e refazer outras coisas. Mas realmente eu acho que é impossível dizer que os Panará acham que a conta traz a memória do objeto primeiro, embora tenha uma certa trajetória das contas. Mas é uma questão de pensar. Bom, a pergunta sobre as contas de semente. Os Panará falam que antigamente eles faziam
muitas colares de dente de macaco. Eles usaram também o osso do rabo da raia, que são esses pedacinhos pequenos, e usaram uma semente, que agora nem sei o nome, para fazer colares. Mas não tinha uma tradição de fazer desenhos com essas matérias. Os desenhos gráficos vêm da pintura corporal mesmo. É um pouco difícil saber o que aconteceu antes e, sobretudo, durante o contato, por causa, obviamente, de um colapso demográfico muito terrível, enfim, né? O próprio Richard Hillas, que trabalhou com os Panará bem quando eles têm chegado no Xingu, fala obviamente do trauma dos Panará chegando lá, que dizem que chegaram sem nada, que estavam chegando pobre, coincidiu com o momento de achar as coisas que eles sabiam fazer de muito feio. Então era assim um momento bastante difícil, e pode ser que tem dados que a gente podia saber que estão perdidos nesse momento de crise mesmo, né? Mas por o que eu vejo, não é uma questão que teria tido uma tradição muito complexa de trabalhar com essas sementes. Sobre a autoria das coisas, isso tem a ver com patrimonialização. Eu acho que sim, tem um pouco a ver com isso, que tem um processo que começou, na verdade, começou no momento que os Panará resolveram sair do Xingu e retomar a terra, aquela parte da terra, de pensar mais na identidade deles como uma cultura em si própria. Eu acho que é um processo que se vê em outras partes também. O Terry Turner fala bastante sobre isso, sobre a ideia de autoconscientização de cultura como uma coisa que você tem, como parte da identidade. Eu acho que sim, tem um pouco a ver com isso, que os Panará estão pensando através de várias iniciativas sobre as práticas do passado, sobre as pinturas do passado, do que é propriamente distinto na cultura deles. E aí eu acho que pode ser que essa ideia do que a gente não aprendeu essa técnica de trabalhar miçanga dos Kayampó, mas se nós mesmos inventaram, é de nós, pode ser entendido um pouco nesse sentido. E tem também a ver com a relação com os vizinhos envolvidos, que estão assim do lado dos Panará. Então eu acho que sim, uma parte da resposta é essa, que tem a ver com uma ideia de uma cultura, com uma coisa que pertence a você. Pelo menos é uma parte da questão. Essas coisas que são completamente desfeitas e refeitas, eu assisti no Festival de Perugia um filme fascinante que ganhou prêmio. Vocês sabem que a Índia recebe uma quantidade enorme de roupas usadas. Não só a Índia, vários lugares na África também recebem, mas é toneladas, caminhões e caminhões de roupa. Bom, esse filme se passa na Índia e são mulheres que pegam o caminhão de roupa, desfazem, tiram todos os botões, tiram todo o zíper, né? E é um trabalho absolutamente feminino e duro. Uma delas pega um vestido de noiva e põe assim e fala, nossa, quem será que usou isso? Aí outras mulheres falam assim, mas esses ocidentais são muito gordos, olha o tamanho dessa... E daí eles vão desfazer, eles desfazem tudo.
Isso é transformado em fio e depois é refeito em tecidos. Mas a gente tem no laboratório esse filme que eu trouxe, estava no festival em Peru, e é fascinante. Aí vira um tecido que é uma outra coisa qualquer, e aí certamente sem memória. E eu esqueci o filme, mas é um filme que dá o nome do filme, você lembra, Pário? É sobre, tem que colocar como escritor Índia, trabalho feminino. Você vai na página do Encontro Suave e encontra rapidinho, porque está foi no Festival de Peru. No ano passado. Então enquanto era roupa, estava carregado de alguma identidade, do gordo, da noiva, não sei o quê. Depois desfaz e vira tecido. É passar por um processo de lavagem, de higienização. Mas é fascinante. Isso é roupa que a gente distribui para o terceiro mundo. Posso só falar uma questão pontual sobre as miçangas dos caiapós, dos caiapós contam que antigamente os Yujá tinham uma árvore de miçangas, e que eles pegavam com os Yujá. E é interessante que essa questão de mito, que não é um mito, que de fato as primeiras miçangas vieram dos Yujá, e foram os Yujá que pegavam as miçangas de Kudro. Então, você vê que é interessante que não é nem história nem mito, é uma racionalização de onde que o Juruna tinha tanto miçanga, só pode ser que eles tinham uma árvore. Acho que eu falo que essas árvores de miçanga são dos negros, porque eles receberam dos negros do Suriname, então os negros são donos dessas árvores, eles escondem esse lugar, só eles sabem. E lá na Tchequia tem essa casa de porta fechada que está cheio de miçanga lá dentro. E não dá para ver. Aonde? Lá na Tchequia, na cidade de Jablonice, na República Tcheca. Então, o que é mito, o que é verdade, o que é história, digamos, o que é mito é exatamente, eu acho, porque a miçanga tem esse valor de ser uma coisa assim, fascinante, de alto valor, que gera essas histórias que daí levam a um tom que é a mais além da história, num certo sentido. Pode ser. Bom, acho que podemos agradecer, professora. Eu agradeço por essa oportunidade.